Boa noite, amados irmãos. Convido-os a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Deus nos dá sempre a oportunidade de cultuá-lo. Que o culto seja sempre na vertical, que seja a Ele, que Ele receba a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. É natural que quando nós cultuamos a Deus, e de fato cultuamos a Ele, é natural que Ele promova no nosso meio sinais, que Ele abençoe o seu povo, que Ele se agrade da adoração do seu povo, e Ele promova transformação no meio do seu povo. Então a transformação é consequência de uma vida de adoração genuína e verdadeira. Não é o caminho contrário. Vamos ler novamente esse texto. Acompanhe comigo, por favor. Eu vou ler, você preste atenção. Nós já lemos pela manhã, já iniciamos a exposição, e diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de poder, ou demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Baixe sua cabeça, ore ao Senhor, peça para Ele abrir seu coração à palavra, no nome de Jesus. Pai de amor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos assistir nesta noite, como fez pela manhã, abrindo os nossos sentidos para receber Tua palavra. Que nada e nem ninguém, nem forças do presente, nem do porvir, nem principados, nem potestades, venham nos roubar a palavra. E que aquilo que o Senhor quer falar ao coração do Teu povo nesta noite, que de maneira desimpedida o nosso coração, nossos sentidos possam estar atentos, e aquilo que recebermos do Senhor, que seja aproveitado para uma vida plena no Senhor. Que Teu Espírito Santo nos conduza. Retira todo o erro, Deus, tudo aquilo que turba o conhecimento, e abre nossos sentidos para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amados, pela manhã nós começamos falando sobre a pregação cristocêntrica, é o que é refletido no ensino do apóstolo Paulo, onde falamos pela manhã um pouquinho sobre o que é e o que não é a pregação cristocêntrica, e falamos primariamente sobre o conteúdo da pregação, o Cristo crucificado. Ele é o conteúdo da pregação cristocêntrica, Jesus e este crucificado. Esta é a mensagem de Paulo à igreja de Corinto.
Não é um evangelho com mais alguma coisa, é o puro evangelho. Não é Jesus e mais alguma coisa, é somente Jesus. Ele é o evangelho, ele é o conteúdo do evangelho, o verbo de Deus. Nós não precisamos acrescentar e não tirar nada, somente Jesus. A igreja é convidada a testemunhar de Jesus, a anunciar Jesus, a pregar Jesus. Ele é a boa notícia do céu, as boas novas. Os anjos disseram: eis que vos trago boas novas de grande alegria, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi Jesus, o Salvador. A boa notícia dos crentes, o conteúdo da pregação dos crentes precisa ser Jesus, a suficiência de Cristo. Então nós falamos um pouquinho pela manhã do conteúdo. Em segundo lugar, nós vamos falar um pouquinho nesta noite, agora sobre o método da pregação verdadeiramente cristocêntrica. Se o conteúdo é Cristo, se o evangelho é Cristo, o método é uma total e inteira dependência do Espírito de Cristo, do Espírito Santo. É assim que nós pregamos. O método é a dependência do Espírito Santo de Deus. Não precisamos de métodos humanos. A mensagem do céu, o conteúdo veio do céu, é a boa notícia do céu. Ela não precisa dos recursos, por mais que sejam engendrados, arquitetados pelo homem, não precisa. É o Espírito Santo de Deus. Versículo 1, versículo 3 e o versículo 4 diz assim: irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Versículo 3: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Versículo 4: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Não precisamos impressionar os homens pelo nosso talento, pelas nossas forças, pelo nosso poder, pela nossa influência retórica ou o que quer que seja. Paulo aqui destaca dois aspectos importantes desta dependência de Deus. Primeiro, o que não é dependência do Espírito. Temos uma dificuldade de viver assim. O que é não depender do Espírito de Deus? Aquilo que vai além dos recursos humanos. Diz ele primeiro, não com ostentação de linguagem, discurso eloquente, excelência de fala. Na tradução aqui, palavra superior, uma capacidade, uma habilidade de convencimento. Nós tivemos na história homens que foram maravilhosos na pregação. Havia um chamado de Boca de Ouro. Quem estudou os pais da igreja, isso usou sobre João Crisóstomo. Arredava multidões com a sua pregação. Ele era eloquente, mas tinha uma coisa: ele era cheio do Espírito de Deus. Spurgeon também arredou multidões, ainda muito jovem. John Wesley, mais de 40.000 sermões. Quando ele chegava nas minas de carvão, só a chegada dele, os homens já se quebrantavam diante de Deus. Apesar da eloquência, o que se percebia era a presença do Espírito de Deus na sua pregação. Diz Paulo, não com ostentação de linguagem. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10, ele vai dizer que a sua pregação não era uma pregação impressionante. Apesar da formação paulina, do autoconhecimento
daquele homem formado aos pés de Gamaliel, de uma boa escola, um homem que tinha um conhecimento na cultura geral, que tinha um conhecimento das principais correntes filosóficas, e cita algumas delas nos seus discursos. Paulo não era eloquente no falar. Apesar de escrever como pouquíssimos, a retórica dele não era boa. E ele diz isso. Versículo 10, diz que a presença pessoal dele é fraca. E a palavra desprezível. Ele não tinha a eloquência de Apolo, que era o grande pregador da época, que apareceu arredando multidões, de João Crisóstomo, de Spurgeon, de outros da nossa geração. Mas nele havia algo diferente. Paulo era um homem tomado pelo Espírito de Deus, um homem que vivia na dependência do Espírito Santo de Deus. Paulo era um apóstolo, mas era um profeta da sua geração. Ia onde Deus mandava e falava o que Deus mandava. Falava, como obediente, sujeito. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 6, ele vai dizer que ele era falto no falar. Ele tinha limitações. Ele tinha dificuldades. Quer ver? Pergunte para Eutico, que cochilou, dormiu, caiu do 3º andar, foi tido como morto. A eloquência de Paulo fazia muitos dormir. O conteúdo era bom, a forma era ruim, o método era fraco, mas era no poder do Espírito Santo que ele trabalhava. John MacArthur Jr., das boas cabeças da nossa geração, ele afirma que Paulo não queria que eles adquirissem uma nova filosofia. O que Paulo queria é que eles tivessem uma nova vida. Então, não era apenas usar retórica, ele tinha que mudar, eram os corações. Esse é um papel que não é o homem, é Deus que opera. É o Espírito de Deus que sopra onde quer. Vai dizer ainda, voltando para o nosso texto, não com sabedoria, aqui sabedoria humana, a exemplo de Moisés, a Bíblia diz que ele era gago, tinha dificuldades na fala. Não significa que Paulo se gabava de falar bobagens, sabedoria humana, que ele não queria se gabar da sua formação, das suas habilidades, das suas capacidades. Apesar do autoconhecimento, isso não era para ele um pré-requisito para autenticar a sua mensagem. Não era. Talvez a mensagem de Paulo soaria de maneira ridícula aos filósofos da época, aos teólogos de plantão, aos estudiosos, bons de retóricas e de eloquência do seu tempo. Amados, nós não vamos para a igreja, ou não vimos para a igreja para ouvir as últimas notícias. Não é esse o chamado de Deus. Nós não saímos das nossas casas para vir à igreja para ouvir a opinião do pastor, para ouvir a opinião do professor da escola bíblica. Não queremos saber da política, da psicologia, das informações econômicas, queremos ouvir, assim diz o Senhor. É isso que nós precisamos sair dos nossos lares para ouvir. Como os homens de Deus se levantavam. Muitas vezes os nossos púlpitos têm se transformado em balcão de negócio, lugar de receita, de opinião, de informação. As escrituras têm sido jogadas de lado. E aí nós vamos produzindo um subevangelho, uma subcultura e subcrentes, cheios de informação, zero de palavra e vazios do Espírito Santo. A oração dos nossos dias precisa ser por enchimento do Espírito Santo. Sermos tomados para dependermos muito mais do Espírito de Deus do que das nossas habilidades, capacidades. Isto não quer dizer que a gente não precisa se estudar, formar, se preparar. É natural que nós precisamos fazer dessas coisas.
Mas nós precisamos depender mais de Deus do que isso. Mais de Deus do que tudo isso. Diz o apóstolo Paulo também, não com linguagem persuasiva, não de quem faz um show, não foi entretenimento. Paulo não manipulava as multidões, não manipulava as suas audiências. O seu auditório da sua época não era manipulado pela sua fala, engendrado. Não eram cultos de autoajuda. As pessoas não eram atraídas porque dava 10 e recebia 20. Na verdade, talvez poucos de nós ficaríamos no lugar daquele para ouvir um pregador daquele. Palavra dura, confrontadora. Paulo era impiedoso na sua pregação, mas era cheio do Espírito Santo. Amados, nós somos embaixadores do céu. Nós não somos mercadores, não somos vendedores. Cuidado para você confundir isso. O Evangelho não é um produto e nem um subproduto. O Evangelho é o poder de Deus. Nós não estamos para vender uma mercadoria. Nós não temos que fazer as coisas para atrair as pessoas. Anunciamos um recado do Rei Jesus. O Rei dos Reis nos comissionou para pregar, ir às multidões, ir aos povos, pregar. O recado do Rei, ele manda dizer assim, diz o Senhor: arrependei-vos. Quem vai mudar o coração é o Espírito. Interessante que um tal de Nicodemos vai ter com Jesus. Talvez todas as prerrogativas de um grande pregador ele possuísse. Os diplomas, a boa formação, a boa retórica. O que lhe faltava era o Espírito de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus não era como os fariseus. Diz que quando ele falava era como quem tinha autoridade. A autoridade é autenticada pelo poder do Espírito. É Ele que faz isso, Ele que opera. Nós não estamos aqui para impressionar as pessoas, para ornamentar, para enfeitar, mudar o conteúdo, adulterar o conteúdo através de um método. Eu creio que todos os métodos são bons, auxiliam quando nós somos obedientes, somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Quando eu fiz o meu treinamento de igreja em célula, eu fui fazendo os módulos, e os módulos eram muito bem engendrados, organizados, os passos que iam ser dados, é como se eu fizesse cada passo daquilo ali. No final, a minha igreja ia ter 5.000 membros, sabe? Tudo que fizesse. Num dos últimos módulos, pastor Francisco, que hoje é pastor auxiliar lá na igreja de Manaus, ele estava aplicando o módulo. E ele disse assim: de tudo que vocês viram aqui, tudo é bom. Mas se vocês forem vazios do Espírito Santo de Deus, é só método. Método não muda ninguém. Vocês podem encher a igreja de gente vazia de Deus. Mas se vocês forem homens dependentes do Espírito Santo de Deus, 5.000, 10.000 é pouco para o que Deus pode fazer. Os métodos serão úteis. Eles são ferramentas para quem é cheio de Deus. Quem é cheio de Deus, operando com as ferramentas boas, vai alcançar. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. Nós lançamos a semente, tem semente que cai em terra boa, tem semente que cai à beira do caminho, tem semente que cai sobre a rocha. Umas caem à beira do caminho, os pássaros comem. Outros caem no meio dos embusteiros, dos espinhos, e ali são sufocados. Outros caem na rocha, o sol queima. E tem aquelas que caem
em boa terra. Quem muda a terra não é o pregador, não é você pregando às pessoas da sua rua, da sua casa. É o Espírito. É Ele que convence, é Ele que quebranta. E um coração quebrantado é a terra boa para ser plantada. Vai produzir a 30, 60, 100 por um. Uma ilustração interessante. Uma igreja antiga tinha atrás do púlpito um baita de um vitral que tinha a mesa da ceia, aquele bonito quadro que a gente vê, os discípulos, o mestre no centro. E diz que certa feita o pastor da igreja, ele foi viajar, e um outro pastor um pouco menor que ele, 1,5 m, foi pregar. E uma criança sentada ao banco, ela olhou, falou: pai, cadê aquele pastor que todos os domingos me atrapalha a ver Jesus? Esconde Jesus. A ênfase dessa criança, ainda que essa cena pareça cômica, ela fala sobre uma verdade: a pregação sem Cristo, é a pregação sem o Espírito, só tem método, falta o conteúdo, falta a presença do Espírito Santo de Deus. Vai ser como o pastor grandão que atrapalha a criança a ver o principal ator, que deveria ser notado a longa distância. Nós não podemos ignorar as pessoas para quem nós pregamos, para quem nós testemunhamos, a quem falamos de Jesus. Ignorar achando que, olha, a minha mensagem é enfadonha, vão dormir, vão cansar. Eu posso fazer vocês rirem durante 1 hora. E vocês vão para casa do mesmo jeito que entraram aqui. Mas se eu conseguir fazer vocês dormir 55 minutos, e o Espírito Santo fazer vocês chorarem 5 minutos, vocês voltam para casa transformados. Isso só o poder de Deus pode fazer. Se o seu vizinho cochila, se aquele que você dá testemunho, essa sua mensagem é enfadonha, mas ela é cheia de Deus, num momento, num tempo, quando a semente cai no lugar certo naquele coração, caindo em si, ele vai dizer: voltarei para a casa do meu pai. Ele vai acordar, ele vai lembrar-se da palavra que naquele momento. Tem gente que recebeu o Evangelho e estava bêbado, e continuou bêbado. Quando ele melhorou, ele lembrou, o Espírito Santo usou, e o sujeito volta para entrar na igreja dizendo: eu quero Jesus. Você não era um bêbado. Às vezes nós pregamos para pessoas que parecem que estão entorpecidas, e desprezamos o Espírito Santo, porque supervalorizamos a nossa capacidade de convencimento. Interessante que Paulo, ele não nega essas coisas, de usarmos os recursos. No próprio livro de 1 Coríntios, ele foi cuidadosamente elaborado, com muita lógica, muita argumentação. Eu conversava hoje com o Jonatas, nos corredores. Paulo escreveu essa primeira carta, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, com muita retórica, de maneira muito organizada. Eu desafio você a ler toda a 1 Coríntios, você vai ver perguntas lógicas, bem respondidas. Então Paulo não nega esses valores, ele usou muitas vezes. Nós vamos encontrar analogias, alegorias, hinos, salmos, provérbios, citações, muito nas mensagens paulinas.
Paulo usou todas as ferramentas que tinha na época. As figuras de linguagens. Ele utilizava, mas tudo isso estava subordinado primariamente na sua mensagem à dependência do Espírito Santo. E ele disse para os coríntios: olha, não foi com essas ferramentas que eu cheguei até vocês. Não foi assim que eu apresentei o Evangelho. Eu apresentei o Evangelho da dependência, do poder do Espírito, para que vocês não se escorassem na minha eloquência, mas no poder de Deus. A vossa fé estivesse bem firmada. Mas também nós vamos ver o que é, de fato, dependência do Espírito Santo. No versículo 3, Paulo vai dizer: e foi em fraqueza. Olha que coisa interessante. Em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Homens fracos da Bíblia. A gente pode lembrar alguns que se achavam fracos. Moisés, quando o Senhor chama, tem dificuldade para falar. O outro diz assim: não passe de uma criança. Cada um tinha o seu argumento. Gideão: a minha família é insignificante, e eu, medroso, fico escondido, malhando trigo no lagar. Esse é o Gideão. Baraque, Davi, atrás das malhadas, escondido, nem o pai lembra dele. Esses eram os homens que eram insignificantes, até que Deus deu a eles significado. Exatamente naquilo que parecia fraqueza, Deus entrou na história deles. Nós nos preparamos, mas muitas vezes Deus usa as coisas mais loucas desse mundo para mostrar que a suficiência vem de Deus e não nós. O poder é dele. Em fraqueza, Paulo sabia que da sua incapacidade e da loucura do que ele pregava. Quer ver? O apóstolo enfrentou toda sorte de provações e sofrimento durante o seu ministério. Diz que ele foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, jogado num cesto, mandado de volta para casa, foi esquecido por entre 9 ou 12 anos na sua cidade chamada Tarso. Deus anulou o Saulo para fazer um novo Paulo nele. Deus disse para ele: eu não preciso da sua eloquência, eu não preciso do seu conhecimento, eu não preciso das suas habilidades, nem de você eu preciso. Passa 12 anos, Barnabé lembra dele e leva para Antioquia. É um outro cara transformado. Deus disse para Saulo: eu não preciso do que você acha que eu preciso. Eu preciso de um homem quebrantado, para que o poder seja meu. Eu preciso de um homem fraco. Enquanto você acha que você é o tal, você não é. Para que ninguém se apoie à fé dizendo o seguinte: fulano convenceu as pessoas. Foi Deus. Ele foi apedrejado em Listra, açoitado e preso em Filipos, onde escreve, é uma das cartas lindas. Escorraçado de Tessalônica, enxotado de Bereia. Em Atenas é chamado de tagarela. E em Corinto, quem escreveu essa carta? Onde ele escreveu essa carta? Para essa igreja? Impostor. Isso Paulo foi recebendo aí estes títulos. Em Éfeso enfrentou feras. Em Jerusalém foi preso novamente. Em Cesareia foi acusado. Dali sai para Roma para ser condenado e depois decapitado. No meio do caminho, naufrágio. Do naufrágio, uma serpente o pica lá na ilha de Malta. Só coisa boa aconteceu. Só coisa boa. Mas ao chegar em Roma, na grande metrópole, no capital do império, Paulo escreveu de lá a sua carta aos Filipenses, dizendo que as coisas que lhe haviam acontecido tinham contribuído para o progresso do Evangelho. Pensa num negócio desse. Pensa numa coisa
trágica. O povo fala assim: eu não conheço um cara mais azarado do que o apóstolo Paulo. No encontro com Jesus ele fica cego. Caiu. Ficou com consequências daquilo a vida inteira. Depois foi restaurada a vista. E dali em diante, o cara que mandava prender e mandava soltar, o cara inteligente, com autoridade, com poder, vive como um fugitivo. O lugar que ele tem mais paz é quando ele está na cadeia. O ministério da cadeia. Deus anulou esse homem para mostrar a suficiência nossa vem de Deus e que as coisas acontecem no poder do Espírito Santo. Quem Deus usa? Deus usa pessoas que reconhecem as suas fraquezas. Somos fracos, somos falhos, mas aceitos por causa da cruz de Cristo. A nossa glória agora não está em nós, a nossa glória está na cruz. Muda os valores. Aos Gálatas, Paulo escrevendo, capítulo 6, versículo 14: mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Diz ainda no mesmo versículo, com temor. Qual que era o medo de Paulo? Ao anunciar o Evangelho, ser desqualificado, não pregar com fidelidade, tentar dar um jeitinho, tentar agradar as pessoas, medo de apresentar o Jesus como de fato ele é. A tendência de voltar por um caminho errado. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 e versículo 27, diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Não é qualquer Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho como ele tem que ser. Ai de mim. O ai de mim de Paulo vale para nós, tá bom? Ai de nós se não pregarmos o Evangelho. Onde Deus nos der a oportunidade, como ele deve ser pregado. A música antiga dizia assim: pregadores de rosa, pregue os espinhos também. Pregue a mensagem que o mundo não quer ouvir, o escândalo. Ainda no versículo 27 desse capítulo: mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Para Jesus dizer assim: você não serve, porque você não é fiel no meu conteúdo, você não depende de mim, você quer fazer do seu jeito. Paulo tinha medo, esse era o temor dele, de fazer pela metade, de pregar só uma parte, de não anunciar todo o conselho de Deus. Sobre mim pesa, ai de mim se eu não pregar, e eu fazendo, eu não posso ser desqualificado, eu preciso ser fiel. E Paulo vai dizer: olha, o que Deus requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Fiel. Ainda em Atos capítulo 18, agora no livro de Atos, a ordem de Deus para o apóstolo é: não temas. Esse homem que tem medo, diz o texto, Paulo durante a noite teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale e não te calhas. O homem que tem medo, Deus está mandando ele pregar. O homem que prega tem medo de não pregar o que Deus ordenou, mudar o conteúdo, usar um método humano e esquecer da dependência de Deus, medo de ser desqualificado. E diz o texto que foi com fraqueza, temor e grande tremor que esteve entre os coríntios. Qual que era o risco do apóstolo? Risco de ser hipócrita, tremor dele, de pintar um personagem que ele não era. Por isso ele fala que foi em fraqueza. Amados, todas as vezes que nós tivermos que falar para alguém de Jesus, não é uma receita, não é uma bula de remédio.
precisamos fazer numa total dependência do Espírito de Deus, entendendo que nós entregamos às pessoas um tesouro de grande valor. Nós carregamos em nós o Evangelho, e quando apresentamos alguém, nós não apresentamos como se vende mexerica na feira. É pela graça, mas custa um preço tão alto. Às vezes nós aprendemos a pregar o Evangelho na pulseirinha de EBF, e é muito bom usar, mas parece que a gente está fazendo o programa da Xuxa. O que você pedir, o cara de cima vai te dar. Cada cor daquela pulseirinha fala de algo profundo. Nós precisamos pregar em fraqueza, com temor e santo tremor. Anunciamos a mensagem do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que nos ouve, que recebe a nossa mensagem, precisa ser impactado com a nossa vida, porque a presença do Evangelho em nós causa espanto. Que mensagem! Que conteúdo! Não é qualquer coisa. Por que não transforma vidas? Porque muitas vezes nós não estamos pregando o Evangelho e não dependemos do Espírito Santo. Alguém perguntou para Billy Graham, porque todas as vezes que ele pregava e ele fazia um apelo, multidões vinham quebrantadas. Disse ele: porque eu creio que eu prego o Evangelho, e o Evangelho é poder de Deus. Eu dependo do Espírito Santo, é Ele que traz. Eu só prego, eu entrego um conteúdo de alto valor. Diz ainda, versículo 4, que foi em demonstração do Espírito e de poder. Poder que está na palavra de Deus, que não volta vazia. Palavra que é a espada do Espírito, que discerne, que corta. Foi numa manhã, num sábado, num dia qualquer, nublado, um jovem abriu um texto e leu um versículo e discerniu o meu coração. Não foi um pregador eloquente. Eu não me converti diante de um Caio Fábio, de um Augusto Nicodemos, de um Silas Malafaia, de um Hernandes Dias Lopes. Um jovem abriu a Bíblia e leu um versículo. Eu não tinha um outro lugar para correr, a não ser para os braços do Pai. Uma crise de choro, um desejo de contar os pecados, de confessar pecados, tremor. Eu não me segurava nas minhas pernas, e eu sabia que aquilo ali não era do homem, era de Deus, que não apenas me chamava para o seu reino, mas me chamava para o ministério. Não era ninguém de valor, era um homem fraco, com temor e tremor, mas o poder era de Deus. Porque muitas pessoas se dizem convertidas, mas continuam nos bancos, de braços cruzados, fazendo a mesma coisa que faziam, adulterando, mentindo, praticando as velhas práticas. O velho homem está ali, porque não nasceram de novo? Porque não foram convertidos pelo Espírito de Deus. Foram conversões pressionadas, forçadas, forjadas. É impossível ser nascido do Espírito e voltar para uma vida ruim. O que nasce do Espírito é Espírito, muda tudo. Talvez você foi assim, é uma pessoa convencida, mas não é convertida ainda, não mudou. O Espírito Santo não mudou sua mente, seu coração. Paulo utiliza um termo aqui interessante: demonstração. Versículo 4, olha lá, demonstração.
trazendo a ideia de uma prova irrefutável. Ele está fechando a questão. Aquilo que Deus faz, Ele comprova, Ele demonstra. A transformação que opera na vida da pessoa não é um poder de discurso, é uma mudança de caráter. É o poder do Espírito que aplica isso. Não é se convencer, é nascer de novo. É nascer de novo. Demonstração do Espírito e de poder. Ele está dizendo: eu não convenci ninguém, eu não convidei ninguém, foi o Espírito que trouxe. Eu não preguei qualquer evangelho, eu preguei o evangelho de Deus. O poder é de Deus, a glória é de Deus. E diante do Senhor, a espada do Espírito discerne, ela abre, ela rasga, ela corta. A palavra que justifica é a palavra que condena. É irresistível a palavra eficaz de Deus, no poder do Espírito. Ela é a espada do Espírito. Interessante que Paulo conhecia muito bem a teologia que ele pregava, a teologia da fraqueza. Em 2 Coríntios 1,8 ele diz assim que ele é fraco, foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Ele conhecia uma vida de fraqueza. Em 2 Coríntios 4,7 ele afirma que ele é frágil. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É assim que é a minha vida, frágil. Posso ser quebrado quantas vezes? Nós cantamos um cântico centenário, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida, faz de novo. Maleável, trabalhada pelo Espírito de Deus, não de dura serviço. Gente que se quebranta, gente que o Espírito de Deus transforma. É a teologia da fraqueza, não é a teologia da prosperidade que Paulo apresenta, não é a teologia da libertação carnal. Em 2 Coríntios 12, versículo 8 em diante, ele diz assim: olha, eu me glorio inclusive nas fraquezas. Diz assim: por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, Paulo, porque o poder se aperfeiçoa é na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. É quando eu reconheço que eu não dou conta, que não depende de mim, o Espírito Santo me toma e me usa. Eu viro canal. Aí eu posso dizer: assim diz o Senhor. É a palavra de Deus, o poder é dele, a glória é dele. Em 2 Coríntios 13,4 ele diz que essa fraqueza nos leva à dependência de Deus, e ela é porta de entrada do poder de Deus em nossas vidas, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, para vós outros, pelo poder de Deus. A fraqueza é o caminho para o poder de Deus. E quando Paulo orienta o jovem pastor Timóteo a pregar, em 2 Timóteo 4:2, o apóstolo exorta o jovem assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, ou seja, faça um bom trabalho, faz o trabalho ordinário, deixa Deus operar. Não queira fazer o que é de Deus, faça o que você precisa fazer. Para Paulo, aquele que presume dizer assim diz o Senhor, deve fazê-lo com temor e tremor. Vai dizer assim diz o Senhor? Com temor e tremor. Amados, corremos um grande perigo, depender de técnicas humanas para construir igrejas, para edificar vidas, para
impactar pessoas. Nós não somos vendedores. Nós não somos vendedores, somos evangelistas. Todos nós saímos ao campo que está branco para a colheita como evangelistas. Muitas vezes vão pregar e as pessoas não vão responder. Mas aqueles a quem o Espírito Santo chamou, os chama, eles virão a Cristo. E nós vamos ver que não foi nós, fomos apenas o canal. A suficiência vinha de Deus. O marketing, nós não precisamos depender dele. Precisamos depender do Espírito de Deus. Aprenda isso, eu preciso depender do Espírito de Deus. Nas pesquisas por aí, o marketing diz que precisamos pregar no máximo 20 minutos, porque as pessoas não conseguem ouvir mais, não vão aguentar mais do que isso. E isso tem virado verdade em muitos púlpitos. Os cultos de 2 horas viraram culto de 1 hora, viraram culto de 45 minutos, e já querem tirar a pregação. É lamentável. Nós pastores somos pressionados a diminuir a mensagem todo domingo. E nós pregamos, pressionando o povo a diminuir o pecado toda semana. Pressionando o povo a depender mais de Deus. Toda semana. O marketing vai dizer assim: você precisa ganhar seu auditório. Você precisa ganhar a atenção das pessoas. O Espírito de Deus vai dizer assim: prega com fidelidade. Prega com fidelidade. Vá na padaria e diga o que o padeiro precisa ouvir. Se não gostar mais de você, você foi fiel, pregou, sacuda o pé e segue firme. No dia do juízo, o sangue dele não cai sobre você. Mas talvez você vá lá para falar de futebol, da novela, de tudo que está acontecendo, menos de Cristo. Deus vai te cobrar isso. Deus vai nos cobrar isso. Todo contato é uma porta que Deus nos abre para testemunhar, na dependência do Espírito de Deus, do conteúdo do Evangelho que é Jesus. Todo contato. O marketing vai dizer que você tem que colocar a pregação num presente bonito. Seja do púlpito, seja lá da sua vida. Você tem que colocar, sabe, presente que te embrulha, ou um embrulho bem bonito, porque as pessoas precisam gostar. Então, nós temos que matar os reformadores, apagar a história, porque eles pregaram o que o mundo não queria ouvir. A embalagem era feia, o conteúdo era feio, mas transformou a Europa, tocou a América e chegou no Brasil. Se você está sentado nesse banco, é porque alguém não usou embrulho naquele presente. Pregou o que precisava pregar. Nós não pregamos para entreter as pessoas, mas para convencer pecadores, dos quais nós somos os principais. Primeiro pregamos para nós, abrimos a Bíblia lá no nosso quarto, sozinhos, e falamos assim: faz comigo, Senhor. Isso aí. Porque se o Senhor operar em mim, se o Senhor crescer em mim, se eu diminuir, se eu depender mais do Senhor, até os contatos que o Senhor vai me dar, já são daqueles que o Senhor quer que eu pregue. A pregação, ela não é uma escolha do homem, ela é uma ordem de Deus. Nada pode tomar o lugar da pregação bíblica, nada pode tomar o lugar da proclamação, nada pode tomar o lugar do Espírito
de Deus. Eu queria orar. Domingo que vem nós vamos continuar. Nós vamos falar sobre o propósito da pregação. Não vou te cansar mais. Mas o conteúdo de Deus é Jesus. O método é o Espírito Santo de Deus. Que você saia daqui nesta noite disposto a depender do Espírito Santo de Deus, muito mais do que da sua habilidade. Ore, peça para Deus abrir porta ao Evangelho. Isso é depender. Nós lemos nessa semana Paulo pedindo à igreja, rogando à igreja: ore por mim, para que o Espírito Santo me abra a porta à palavra. Esta é a pregação cristocêntrica. Deus abrir, porque você tem muitos contatos, mas se Deus não abrir a porta, vai ser discurso vazio. Se você não depender de Deus, vai ser discurso furado. Se você não pregar o Evangelho, é jogar coisa fora. Mas se você pregar o conteúdo, se você depender do Espírito de Deus, Ele vai te usar. A palavra será dura e será mel. O pecador arrependido vai estar com fome de uma palavra que transforma. Que o Espírito Santo de Deus desperte você, te reduza a nada, para que a glória seja de Jesus. Feche seus olhos. Onde você está? Peça para o Espírito Santo trabalhar seu coração. Peça para o Espírito Santo tomar você, tomar sua mente, tomar sua vida, para você não andar na carne, para você andar no Espírito, no nome de Jesus. Ele vai te oportunizar pessoas, lugares, Ele vai abrir portas. Seu parente que está morrendo sem Jesus será quebrantado pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai colocar a palavra na sua boca e você vai testemunhar a respeito do conteúdo que é Jesus, sem luzes, sem marketing, sem ostentação de linguagem, puro e simples, o Evangelho puro e simples. Ele vai fazer você lembrar do Evangelho que você recebeu, da palavra que você leu, das Escrituras. A aplicação será cirúrgica, será no tempo de Deus, no poder do Espírito. É aquele versículo que cairá como a luva. Ele que vai quebrantar, Ele que vai convencer. Peça para Ele tomar você, peça para Ele te encher, peça para Ele abrir portas para você testemunhar, para você proclamar a palavra de Deus. Peça perdão ao Senhor pelo tempo que você tem tomado o lugar do Espírito, que você tem se achado, para que Ele te tome. A glória é dEle, que não seja mais você, que seja Ele, e que Ele te use poderosamente, e no final você possa dizer assim: olha, foi Ele, tudo que eu fiz em fraqueza, mas a glória é dEle. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória e todo louvor. Em nome de Jesus, peça para Ele fazer isso na sua vida. Não saia nesta noite como você entrou, mas receba aquilo que vem de Deus na sua vida. O Espírito Santo te convida para uma vida transformada, para pregar o Evangelho como tem que ser pregado.
Se você tem que ajustar sua vida para pregar o Evangelho, põe em ordem tua vida, enquanto é tempo. A sua vida não pode ser barreira para o Evangelho. Se tem pecado, você tem que confessar, tem que abandonar, tem que voltar para o Senhor. É impossível pregar o Evangelho com vida ruim. Você envergonhará, será envergonhado. Não maqueie a palavra de Deus, pregue pura e simples. Pregue o Evangelho da cruz. Que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E diga sempre: eu sou o principal, Senhor. Jesus só vai transformar vidas através de vidas transformadas. Talvez você entrou aqui nessa noite e você era convencido, mas o Espírito Santo quer te converter, quer mudar a disposição do seu coração, para você não andar mais segundo o homem natural, para você andar em outra esfera, na esfera do Espírito Santo de Deus. Fique de pé. Nós vamos cantar essa canção. Enquanto nós cantamos, você quer ter essa nova vida com Cristo? Se o Espírito Santo de Deus está te tocando, você pode vir à frente, nós vamos terminar orando juntos, tá bom? Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Quem vou eu me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará? Até que ele venha, até que ele venha, esta esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha, ele é a razão que me faz continuar. Pai, nós queremos te agradecer, te bendizer, porque na nossa história cristã o Senhor nos dá oportunidades, tantas oportunidades de ouvir da tua palavra. E quando nós vamos recebendo tua palavra, o Senhor vai mudando, ó Deus, as disposições do nosso coração. O Senhor vai abrindo os nossos olhos espirituais, nossos sentidos, ó Deus. E muitas vezes uma caminhada de erro, de um falso evangelho, de um subevangelho, o Senhor vai mudando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que muitos de nós, ó Pai, fomos tocados durante a nossa vida, depois de anos e anos dentro do cristianismo, fomos mudados. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós, porque o teu Espírito Santo continua atuando, continua trabalhando corações. Nós apresentamos nossas vidas nesta noite. Queremos, ó Deus, pregar o Evangelho, queremos pregar o Evangelho todo, queremos, ó Deus, pregar o conteúdo do Evangelho, o escândalo, ó Deus, para os judeus, loucura para os gentios,
mas para nós que fomos transformados pelo Evangelho, pelo Teu poder, pelo poder do Teu Espírito Santo. É poder do Senhor em nossas vidas. Ó Senhor, nos ajuda a depender mais do Teu Espírito. Nos ajuda, Deus, a depender mais da ação, do poder do Teu Espírito Santo. Vem nos tomar, que como Filipe, Senhor, sejamos levados pelo Espírito, aqueles que estão com coração sensíveis, para anunciar o Evangelho da graça do Senhor. E onde há dúvidas, onde há inquietação no coração, como Filipe fez, começando por aquele texto, que nós possamos anunciar o Evangelho, Jesus, Cristo crucificado, e que o poder do Teu Espírito possa convencer o pecador, que nós possamos ser cheios de Ti. Vem encher Teu povo com o Espírito Santo, Deus. Aqueles que um dia Te receberam como Senhor de suas vidas, ó Pai, venha derramado da porção do Teu Espírito, enchimento, transformando, derramando dons, usando os crentes no trabalho, usando os crentes, ó Deus, no estudo, no meio dos amigos, diante dos relacionamentos, ó Deus, para que possa transformar vidas, para que vidas sejam tocadas pelo poder do Senhor. Abençoe o Teu povo nessa semana, nos oportunizando, ó Deus, pessoas as quais nós vamos testemunhar, as quais nós vamos pregar do Evangelho da graça, dos quais nós vamos pregar, ó Deus, com temor, em fraqueza, cheio de tremor, ó Deus. Nós vamos depender do Senhor. O Senhor vai colocar as pessoas, o Senhor vai colocar a palavra na nossa boca, o testemunho. O Senhor vai quebrantar pessoas, Senhor. O Senhor vai dar experiências para o Teu povo, de vidas transformadas, para a glória do Senhor. Parentes, de perto, de longe, amigos, pessoas, ó Deus, que muitas vezes até desejamos pregar o Evangelho, mas nos envergonhamos do Evangelho. Nos perdoa todas as vezes que nos envergonhamos do Evangelho. Que nós possamos pregar. Nos dê oportunidade essa semana, Senhor. Oportunize Teu povo e dê ao Teu povo fidelidade, obediência, para diante das pessoas possam pregar o Evangelho do escândalo, da cruz, com ousadia, com coragem, cheio do poder do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amado irmão, ide em paz, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, graça essa que nos salvou, graça que nos conduz para perto do trono, que o amor de Deus, o nosso Pai, que nos amou de maneira tal, enviando o Seu Filho a morrer por nós, naquela cruz, e que o Santo Espírito de Deus, o Santo Espírito da promessa, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aquele que abre portas e que fecha portas, aquele que quebranta corações, aquele que endurece corações, possa nos revestir com a Sua unção, com o Seu poder, na comunhão, e nos abençoar de maneira tal, enquanto aguardamos o retorno glorioso do nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Boa semana para você, boa noite. Estarei junto com o pastor Anderson à porta para cumprimentá-lo. Boa semana.